Muita alegria estar de volta com vocês. É uma fase nova na nossa vida. Consegui deixar tudo aqui no lugar. Isso. Ano passado, no meio daquela descoberta de que eu era portador de câncer de medula, vocês foram um grande apoio para mim. Lembro dos muitos cultos em que vocês intercederam por mim, pela minha esposa, pelos nossos projetos missionários. E num daqueles domingos eu mencionei que sempre que eu falasse aqui da minha situação, eu queria lembrar também a igreja missionária, a igreja perseguida. Foi aquele domingo que Portas Abertas apresentou aquele vídeo que impactou muito o meu coração, e eu tenho certeza que fez o mesmo com todos aqueles que estavam aqui naquele dia. Eu tenho outro relatório para dar a respeito da minha situação de saúde, e também vou falar um pouquinho sobre missões e sobre a nossa responsabilidade na tarefa missionária. Agora em janeiro eu fiz novos exames e fui procurar a médica que da primeira vez disse: não começa o tratamento ainda porque você está assintomático. E os sintomas são lembrados pela palavra arco. Anemia, cálcio, rins e ossos. E eu sempre brinco que são 3 tigres presos numa jaula. 4 tigres, né? 4 tigres presos numa jaula. E ela falou: enquanto os tigres não saírem da jaula, não precisa tratar. Pois bem, 2 tigres botaram a cabeça para fora da jaula. E a médica falou: é bom você começar o tratamento. E assim, dependendo de alguns procedimentos burocráticos ainda, esse mês de março, eu devo começar a minha quimioterapia. Isso, se Deus não resolver fazer alguma coisa muito diferente, que Ele pode, eu não sei se Ele quer, mas Ele pode. Uma querida amiga nossa, que passou também por tratamento semelhante, escreveu um e-mail para mim que foi muito significativo. Ela falou assim: Carlos, Deus não estava dormindo, Ele só te deu um outro púlpito, e eu estou pronto a ir para o púlpito que o Senhor me der, eu acho, mas quero contar ainda e sempre com as orações de vocês, por mim, pela minha família, pela minha esposa, que vai segurar a barra quando eu começar, se eu começar o tratamento. Grande comissão ou grande omissão? Que diferença que faz uma letrinha, não é verdade? Grande comissão ou grande omissão? Quando o Senhor Jesus Cristo terminou a sua obra redentora aqui na terra, do ponto de vista de pagar o preço dos nossos pecados e oferecer-nos a salvação mediante a sua obra na cruz, Ele não quis que essa mensagem ficasse limitada apenas àqueles a quem Ele tinha vindo falar diretamente. Ele quis sempre que essa mensagem que Ele veio trazer surgisse na vida, ou se fizesse presente na vida de todo mundo. O contexto da grande comissão passa por aquilo que eu chamei de a pequena comissão. Eu não vou olhar tudo isso hoje, algum dia a gente pode voltar lá no capítulo 10 de Mateus e olhar um pouquinho para ela. Mas Jesus, depois de demonstrar o seu poder, depois de oferecer a Israel prova de que Ele era de fato o Messias que Deus havia prometido, por meio do seu ensino, por meio dos seus milagres, por meio das suas curas, por meio até de ressurreição de pessoas que haviam morrido, superando assim toda e qualquer expectativa que uma pessoa pudesse ter quanto ao carinho de Deus e à proximidade de Deus.
Deus se fez presente na pessoa de Jesus Cristo e realizou todos esses milagres de poder para convencê-los de que a missão maior que ele tinha poderia ser executada. A missão de pagar o preço dos nossos pecados. Os milagres de Jesus apontam para a nossa necessidade, a minha e a sua necessidade de um perdão que vá além do tempo e do espaço, que seja eterno e que nos garanta eterna felicidade com Deus. O poder do reino foi demonstrado por Jesus Cristo e foi demonstrado também por aqueles a quem Jesus enviou, porque os 12 e depois os 70 foram enviados para os lugares onde Jesus Cristo ainda iria em Israel, anunciando que o rei havia chegado. O poder do reino foi demonstrado, mas infelizmente a pessoa do rei foi rejeitada. Na prática, Israel disse: não queremos que este reine sobre nós. Se a ideia desse reino é depender completamente de Deus, nós não o queremos. Nós queremos construir o nosso próprio reino. Nós queremos que a força do nosso braço, que a sabedoria do nosso cérebro e o poder do nosso dinheiro construa um reino duradouro, construa uma vida que vale a pena viver. E essa reação de Israel continua presente hoje. É aquilo que o Davi falou aqui de acumular tesouros na terra. Construir os nossos próprios reinos e deixar o rei verdadeiro de fora. Essa reação de Israel é muito comum hoje. E pode ser bem que haja aqui alguém que está querendo construir o seu próprio reino sem o rei Jesus Cristo. Com todo o amor e todo o carinho, eu quero dizer para você que esse seu reino é um castelo de areia que as ondas do mar da vida eventualmente vão destruir, vão derrubar. Israel rejeitou o rei. E como resultado, a liderança da nação de Israel, a religião de Israel, oficial, estabelecida, foi rejeitada. Em Mateus capítulo 21, nós lemos sobre aquela parábola de Jesus em que os arrendatários de uma grande fazenda maltratam os servos que o Senhor envia para verificar o estado das coisas e para recolher os benefícios, por assim dizer, o preço do arrendamento da terra. Finalmente, o Senhor envia o seu próprio filho para verificar que aquela terra esteja produzindo para ele o fruto que deveria produzir. E o que eles fazem? Os arrendatários matam o filho. E é muito interessante porque esse é um momento no Evangelho de Mateus em que a ficha finalmente cai para a liderança de Israel. Esses fariseus e saduceus, os líderes religiosos de Israel, eram assim de uma cabeça dura a toda prova. Eles não se mancavam, eles não se flagravam que estavam errados, mas ali, Mateus diz, eles entenderam que Jesus havia contado essa parábola a respeito deles. E Jesus, no final da história, diz: o reino de Deus será tirado de vocês e dado a pessoas que produzam o fruto verdadeiro. Essa passagem em Mateus capítulo 21 tem tudo a ver com a grande comissão no Evangelho de Mateus. 7 capítulos depois, nós lemos essas palavras tão conhecidas. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Ele tira o privilégio que a liderança de Israel tinha de anunciar o reino de Deus e o transfere para os discípulos que o haviam seguido durante aqueles 3 anos e meio. É como se ele dissesse: agora a oportunidade de viver nesse reino vai ser oferecida para todas as nações, e vocês, discípulos, têm o privilégio e a responsabilidade de levá-la adiante. Eu quero chamar a sua atenção para algumas palavrinhas que vão nos ajudar a entender melhor essa grande comissão. Primeiro, eu quero ver a autoridade que existe para essa nossa missão. Mateus capítulo 28, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada. Por que Jesus tem toda a autoridade? Por que é que Jesus pode afirmar de maneira categórica que não há nada no mundo que não esteja debaixo da sua autoridade? É por causa da sua ressurreição, minha gente. É porque, como nós vamos celebrar daqui a 3 semanas, aquele que morreu sobre a cruz no Calvário, ressuscitou ao 3º dia, imortal, com um corpo que nunca mais vai conhecer, ou nunca mais conheceu corrupção, doença, morte, fragilidade. Ele ressurgiu dos mortos para garantir que tem autoridade sobre o inimigo que vai vencer todos os seres humanos, exceto aqueles que ele, na sua graça, resolver levar para si antes de morrer. A Bíblia fala isso de arrebatamento, nós conversamos tanto sobre isso ano passado. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20, fala para nós de que Jesus, como Filho, é o primogênito sobre toda a criação, indicando, não que ele seja a primeira criatura, mas que como Filho primogênito, ele é o herdeiro de tudo que Deus fez. Geralmente, quando uma pessoa muito rica morre, há uma briga entre os herdeiros. É algo até vergonhoso, vexaminoso, às vezes. Às vezes, nem a pessoa muito rica. Às vezes, lá tem uma coisinha só, uma propriedade só, e de repente os herdeiros começam a brigar. Todo mundo quer a fatia maior daquele pouco ou daquele muito que foi deixado. Mas com respeito ao universo que Deus criou e ao universo que Deus vai recriar, não tem dúvida, não tem mais nenhuma competição. Já houve competição. Um se levantou dizendo: é meu. E para que aquilo fosse seu, ele mata e destrói. Mas Deus mesmo veio para dizer que o caminho da autoridade não é matar e destruir, mas é morrer e oferecer. Ele mesmo, Deus, fez isso. E essa autoridade de Jesus Cristo vem porque Ele morreu pela humanidade que Deus criou, e porque Ele ressurgiu para ser Senhor de vivos e de mortos. É verdade que nós ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. É verdade que nós sabemos que nem tudo ainda está diretamente debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Que há vidas que resistem a Ele, que fazem de tudo para mantê-lo à distância. Nós sabemos que há sistemas de governo e de economia que oprimem e que maltratam aqueles que confiam em Jesus Cristo e procuram proibir que eles falem a respeito de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, é só uma questão de tempo. Não sabemos quanto tempo. Ainda não vemos todas as coisas sujeitas àquele a quem Deus sujeitou todas as coisas, mas um dia elas serão. Ontem eu participei do culto memorial pela vida de uma querida amiga nossa. Morreu aos 46 anos, deixou um filho de 17. E lá eu disse que a morte está sempre fora de lugar. Paulo concorda comigo, mas ele diz: a morte um dia será tragada na vitória. E tudo aquilo que causa a morte será engolido junto. Jesus Cristo terá então vencido
todos e tudo. E quando isso acontecer, ele se submeterá de novo à autoridade do Pai. E Deus então completará a sua vontade perfeita em todas as pessoas, em todas as esferas do nosso universo. É essa autoridade, é com essa autoridade que a gente vai. Nós não vamos com a autoridade dessa igreja. Aqueles que estão espalhados por esse Brasil, por esse mundo afora, enviados por essa igreja, nas matas, nos céus, lá em Portugal, estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo. Eles enfrentarão e vencerão anjos e demônios, os poderes temporais, aqueles que prendem, aqueles que proíbem, aqueles que maltratam. Jesus Cristo nos enviou para uma missão maravilhosa e nos deu autoridade. Isso não significa que a gente vai entrar de peito aberto e dizer: sou servo de Jesus Cristo, abra a porta que eu quero entrar. Significa que nós saímos com a certeza de que, em última análise, não há poder nem autoridade humana, demoníaca, política, que esteja acima daquele que nos envia. É por isso que assumir essa grande comissão como estilo de vida pessoal, familiar, comunitário, é tão importante. Vocês notaram a progressão pessoal, familiar e comunitário. Eu vou voltar a falar um pouquinho sobre isso antes da gente terminar. Se eu não voltar, minha esposa vai fazer um sinalzinho para mim, para eu lembrar. Minha grande secretária. Precisamos falar, além da autoridade, de qual é o âmbito da nossa missão. O âmbito da nossa missão é extremamente vasto. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. No século XX ficou moda falar das empresas que são multinacionais. Isso aí passou a ser uma espécie de xingamento. Qualquer coisa que fosse multinacional era ruim. Ela tirava dos pobres do terceiro mundo para dar para os ricos do primeiro mundo. Aí nós descobrimos que os pobres do terceiro mundo fazem as mesmas coisas com os pobres do quarto mundo, ou quantos outros vierem. Gente, a primeira multinacional do mundo foi fundada aqui, em Mateus capítulo 28. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E aí você vê a progressão no Evangelho de Mateus, da pequena comissão onde Jesus disse: não entre nas cidades dos gentios, vão apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas agora ele diz: vão a todas as nações. Isso é algo impressionante. Deus está no negócio de alcançar para si gente de tudo que é jeito, de tudo que é cor, de tudo que é altura, largura. Ele está ao lado daqueles que vão em busca dos que nunca ouviram, daqueles que nunca tiveram o privilégio de ler na língua do coração esse livro aqui. Todas as nações, todas as línguas. Que maravilha que vocês estão estudando grego aqui. Isso bota uma responsabilidade enorme nos pregadores, né? Porque agora o pessoal está estudando e vai conferir, esse cara aí está falando abobrinha, não é isso que está escrito aqui. Que joia que vocês estão fazendo isso. Tomara que isso seja acompanhado da disposição de procurar pessoas de outras línguas, que estão aqui perto. Eu não tenho dúvida que num raio de 2 quilômetros dessa igreja, tem gente que não é capaz de entender o que eu estou falando, porque ainda não aprendeu o português. Ontem nós estávamos conversando com a minha irmã, que chegou recentemente de viagem e encontrou um parente distante de um primo do marido dela. Ela falou que está há 40 anos nos Estados Unidos. Nunca aprendeu inglês. E nunca aprendeu espanhol,
que é a segunda língua mais falada nos Estados Unidos. Mas deve ser um recorde. Mas tem gente que vive aqui perto de nós, que nunca vai aprender português. Eu estou falando de gramática não, porque disso eu já perdi a esperança. Estou falando de falar mesmo. De chegar na feira e apontar para a coisa, porque não sabe qual é a palavra para aquilo. 2 quilômetros em volta da igreja aqui, nós precisamos descobrir quem são essas pessoas. Todas as línguas não significa do outro lado do mundo, às vezes significa do outro lado da rua. Culturas distintas, maneiras de olhar o mundo, maneiras de entender o mundo e os relacionamentos das pessoas. Pessoas que às vezes você vai cumprimentar e elas não vão olhar no seu olho. Sabe por quê? Porque na cultura delas é ruim olhar no olho da pessoa. Ela provavelmente vai olhar para o chão. Lugares em que a relação marido e esposa é diferente daquela que nós desfrutamos aqui no mundo ocidental. Você cumprimenta o marido, mas não cumprimenta a esposa que está andando 10 passos atrás, se você for na Índia. E o grande desafio é levarmos a mensagem de salvação em línguas distintas, em culturas distintas, a etnias distintas, algumas das quais vivem próximas de outras etnias pelas quais têm verdadeiro ódio. Em final de 2011, começo de 2012, eu tive a oportunidade de ministrar na Índia. Cheguei na cidade de Bangalore, uma cidade de aproximadamente 10 milhões de habitantes. E Bangalore fica numa das províncias da Índia, sudoeste da Índia. E logo ao lado tem uma outra província na qual ficava a escola na qual eu iria ministrar. E aqui no Brasil a gente sai de São Paulo e vai para Minas Gerais e dá aula e prega em Minas Gerais, vai lá para Monte Verde, passar um friozinho gostoso lá, e é a mesma língua. E fora o sotaque e hábitos, e o café é mais ralo ou mais forte, é basicamente a mesma coisa. Mas lá, com 100 quilômetros de diferença, é outra língua, é outra cultura, é outra etnia. E sabe uma coisa? Você não pode mostrar favor para uma etnia ou outra, porque eles se odeiam mutuamente. Como é difícil ministrar numa situação assim. Mostrar o mesmo tipo de amor e atenção para pessoas que se consideram mais sábias e mais cultas, talvez do que aquelas no meio de quem o missionário vive. Impressionante. Você não precisa ir até a Índia, não. Vai até a Espanha, como o Luiz faz de vez em quando. Num país só, 4 línguas diferentes. Pelo menos. E olha que eles não se dão muito. Não é só no futebol que eles brigam, não. Né? Tem os bascos, não tem nada a ver com o Vasco, basco. Né? E os bascos falam uma língua que ninguém mais entende. E bota um basco para conversar com um catalão e ver o que se acontece. Jesus enviou para alcançar todas essas diferenças. Não significa que nós vamos nos tornar absolutamente idênticos a eles, mas que nós vamos ser sensíveis. E isso precisa começar aqui. Nós precisamos começar a descobrir essas pessoas que estão à volta dessa igreja aqui, que vêm de outras etnias, culturas, línguas. Descobrir como eles percebem a sua carência espiritual. Isso é um trabalho que cada um de nós pode fazer e deve fazer. Não é fácil. Algumas décadas atrás, começaram um trabalho entre os japoneses de Atibaia. Gente,
Era outro mundo completamente, lembra-te? Tinha uma geração que não falava português, tinha outra geração que não falava japonês. Como é que eles se entendiam dentro de casa? Finalmente surgiu uma igreja entre os japoneses na cidade de Atibaia. Por quê? Porque a grande comissão começa onde nós estamos. E se nós não começarmos onde estamos, a grande comissão vai virar a grande omissão. Eu não quero. E Jesus, muito mais do que eu, não quer que essa igreja aqui seja uma participante da grande omissão, e sim da grande comissão. Nessa que temos toda a autoridade de Jesus Cristo, em que temos um âmbito amplo, a amplitude da nossa missão é máxima. E por isso precisamos dessa autoridade que Jesus Cristo nos deu. Nós precisamos conversar um pouquinho também sobre a atitude da nossa missão. Na verdade, nós somos às vezes tentados a pensar que a nossa missão é ensinar tudo. E eu que sou professor, padeço especialmente disso. O professor tem uma gana para passar para frente tudo o que sabe, o máximo possível que ele sabe. E às vezes a importância não está tanto em passar tudo o que você sabe, é passar aquela coisa que você já aprendeu. Tem uma diferença muito grande entre passar tudo que você sabe e passar aquilo pelo qual você tem paixão e aquilo a que você obedece. Essa atitude da nossa missão aparece nos versículos 19 e 20. É um pouco diferente da atitude dos israelitas. Infelizmente, os israelitas, no tempo de Jesus e algum tempo já antes dele, se achavam os reis da cocada preta. Quer ver como vai traduzir isso? Os reis da cocada preta. Achavam que estavam por cima da carne seca. Eles achavam que eram os donos do terreiro, que a sua cultura era melhor, que a sua ética era melhor, que a sua filosofia de vida e a sua visão de mundo era melhor. E sabe uma coisa? Era mesmo. Era mesmo. Mas não por causa deles. Por causa daquilo que Jesus Cristo conceder a eles, que Deus conceder a eles, ao lhes dar a lei, a lhes dar a aliança, ao lhes dar os profetas, e a prepará-los assim para a vinda do Messias. Mas os israelitas diziam: vocês aí, cães, a única salvação que existe para vocês é se tornarem-se como nós. Era essa atitude quando eles chegavam. Eles eram pessoas que tinham medo dos estranhos. Eles eram xenófobos, para vocês que estão querendo a palavra aí. E Jesus diz: olha, nós vamos com uma atitude um pouquinho diferente. Nós queremos que vocês se cheguem às pessoas amando-as como elas são, onde elas estão. Nós queremos que vocês amem os estranhos. Queremos que vocês se abram aos estranhos. Queremos que vocês convidem os estranhos a participarem do seu meio. Essa atitude de amor aos estranhos, de xenofilia, outra palavra, foi bem traduzida por um bispo africano, ou que ministrou na África, dizendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a única associação humana que existe primariamente para o benefício dos seus não-membros. Todas as outras, Lions, Rotary, e todas as associações de classe, todos os sindicatos, existem para o benefício dos seus membros, às vezes em prejuízo daqueles a quem eles supostamente servem. Mas não a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui por causa do benefício que temos e da alegria que temos em estar juntos. Isso é parte do pacote, mas não é o propósito do pacote. O propósito do pacote são esses que visitam.
São esses que vocês vão visitar lá onde eles estão. Na favela, no hospital, nas escolas, nos escritórios, do outro lado do oceano, no meio da selva. Jesus Cristo diz: eu quero que vocês ensinem a guardar todas as coisas. Por favor, se você esquecer tudo que eu falei, não esqueça isso. Ensinando a guardar. Nós às vezes esquecemos esse verbinho guardar. E falamos ensinando todas as coisas. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não existe limite para o que as pessoas querem de informação. Mas é muito diferente informação e transformação. Todo mundo quer mais informação, mas muito poucos querem transformação. É disso que Jesus está falando, que ele diz: guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Transformação de vida. É isso aí. Sexta-feira foi a primeira reunião de um novo grupo de alunos lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Todo ano eles chegam com as suas aspirações, com os seus sonhos, às vezes com as suas crises. E nós fomos para a nossa primeira reunião. Nós somos colaboradores de um casal, uma jovem que é líder do grupo. E nem bem eu sentei, formou-se uma rodinha à minha volta. E entre uma mordida e outra no hambúrguer, eu ia respondendo às perguntas que iam surgindo. Depois de 35 anos de ensino, a gente já mais ou menos sabe quais são as perguntas que vão vir. Mas eu sempre me surpreendo por essa gana com que os alunos chegam de aprender a informação, de ter uma resposta talvez um pouco diferente daquelas que eles já ouviram, para jogar um professor contra o outro. Não é só no seminário que tem isso, não, né? Em outras escolas também tem. Tá certo, Luiz? Mas daqui mais algumas semanas, eu vou começar a confrontar alguns desses rapazes que estavam ali à minha volta, com a maneira como eles tratam os seus colegas. Seja na sala de aula, seja no campo de futebol. Nós vamos começar a discutir como eles se relacionam com seus pais. Nós vamos conversar sobre a sua pureza sexual. Nós vamos conversar sobre o seu dinheiro. E aí eles vão ficar mudo feito pedras. E nós vamos ter que usar o processo do saca-rolha para tirar a informação errada que eles têm e substituir ali com a informação certa, e pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, com a atitude de obedecer a Jesus Cristo. Porque esse é o teste crítico, meus amigos. O quanto você obedece. É isso que determina se você é um discípulo de Jesus Cristo ou não. Não é o quanto você sabe. É o quanto você obedece. E é melhor saber uma coisa e obedecê-la, do que saber 10 e não obedecer. Ou 100 e não obedecer. Ensinando-os a guardar todas as coisas. É essa atitude que nós precisamos reproduzir. E precisamos reproduzir nas culturas diferentes, nas línguas diferentes. Discipular significa tornar uma pessoa submissa à disciplina da palavra de Deus, submissa à disciplina de Jesus Cristo. Não é simplesmente levar uma pancada, não é simplesmente levar um corte de privilégios por causa de alguma coisa errada que fez, mas acatar isso e prostrar-se diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou sendo ensinado. Eu sei que eu preciso rejeitar, como a tua palavra diz, a impiedade, as paixões que eu trouxe comigo da vida que eu tinha antes, para me tornar uma pessoa que teme a ti, uma pessoa que obedece a tua palavra.
Discipular significa motivar a identificar-se com Deus, com os projetos de Deus, com a própria grande comissão, com o envolvimento com a igreja e uso dos seus recursos, o uso dos seus dons, para que a igreja cresça e continue a obra. Identificar-se com esse projeto de Deus de reinar sobre todas as coisas, por meio de Jesus Cristo. Significa dizer, eu quero evangelizar, eu quero comunicar a outros como é maravilhoso o amor de Jesus Cristo, o perdão de Jesus Cristo. Então é o kit farol que eu dou para aquele que pede uma esmola no farol, mas é falar com o colega na escola, com o professor na escola, falar com o colega de trabalho, da diferença que Jesus Cristo faz na sua vida. Isso é identificar-se com a missão e o projeto do Deus Trino. E na nossa vida, promover obediência sem reservas. Esse é o teste ácido. E eu digo isso particularmente para vocês, meus amigos mais jovens ali em cima. Obedecer a Jesus Cristo está se tornando mais e mais complicado. Porque o mal está de tal maneira aceito como normal, que a gente começa a parecer mais e mais um ET, porque não faz o que todo mundo faz, ou que faz aquelas coisas que ninguém mais faz. Você está disposto? Você está a fim de encarar esse desafio? De ser lá onde você estuda, o cara que é tão diferente que o pessoal acha excêntrico, a moça que é tão diferente que não sai com qualquer um, que não fica com quem dá na telha, porque quer se guardar primeiro para Deus e depois para aquele que Deus eventualmente vai dar a você. Ele não tem obrigação. É isso que torna de você e de mim um discípulo. E a não ser que você esteja já como um discípulo, você não vai sair para discipular outros. Meu tempo está acabando e estou chegando no fim. O último A. Há um amparo prometido para nós na nossa missão. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus age soberanamente na história. Vocês estão estudando a história da igreja e estão aprendendo um pouco mais sobre como Deus escreveu, às vezes por linhas que nos parecem tortas, a história. Deus deu o seu Espírito para atuar nos cristãos e fazer surgir ali, manter-se ali a vontade do Pai. Na sua graça, Ele recuperou uma cristandade que estava corrompida pelo pecado, corrompida pela mentira, pela ganância, e reformou-a para que a verdade da palavra de Deus viesse novamente a ser pregada. Nós somos herdeiros dessa reforma. E o Espírito continua falando hoje, continua motivando hoje. Ele levantou pessoas ao longo da história que se preocuparam com as nações distantes e perdidas, quando essa preocupação havia desaparecido. E saíram os primeiros missionários no final do século XVIII para alcançar esse mundo perdido. E hoje ele continua a fazer isso, e está fazendo isso aqui no nosso país. Talvez esteja fazendo isso nessa igreja. Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Essa consumação dos séculos já foi inaugurada, não chegou totalmente, mas já está aqui. E ela vai ser concluída quando o rei regressar e o reino for implantado sobre a terra. Até lá, o desafio continua para nós. Ide, fazei discípulos, ensine a guardar. Isso começa no âmbito pessoal, no âmbito familiar e no âmbito comunitário. Isso tem que começar com você. Você chegar e ter a ousadia de dizer para Deus: Deus, eu
quero ser parte da grande comissão. Cansei de ser parte da grande omissão. Eu quero ser parte da grande comissão. Tem a ver com vocês pais, particularmente vocês pais mais jovens. Seus filhos são constantemente bombardeados com uma mensagem de egoísmo, de egocentrismo, de autogratificação, que vai destruir qualquer possibilidade deles se associar à missão de Jesus Cristo, a não ser que vocês, como pais, desde pequenos, acostumem seus filhos a pensar naqueles que estão distantes, a orar por aqueles que estão distantes, a contribuir para aqueles que estão distantes. E, abram bem o olho e o ouvido, porque eu vou dizer agora, a ir até aqueles que estão distantes. Vocês, pais, primariamente, precisam investir nisso, preparar-se para isso, e aí desafiar seus filhos para isso. Qual é a sua resposta? Como é que você vai participar disso? Você vai participar da grande comissão ou da grande omissão? Algumas pessoas justificam a sua ausência na grande comissão pela ideia de que isso aí foi dado apenas como uma ordem para os apóstolos. Eu não preciso ir, não preciso discipular, porque isso era a missão dos 12 e já foi alcançado. A você, se por acaso essa é a sua opinião, eu pergunto, você quer abrir mão da autoridade e da presença de Jesus? É muito cômodo dizer, a obediência era para os apóstolos, mas por favor, me dá a autoridade e me dá a presença de Jesus. Se você quer essas duas coisas, não há como você escapar da missão que Jesus apresentou aos seus discípulos. A nossa obrigação é ir e é também fazer discípulos. Vamos. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu quero desafiar você a participar dessa ceia à luz do que você ouviu agora. Como é que nós podemos participar da mesa do Senhor se estamos nos omitindo da missão que o Senhor nos deu? Senhor, abençoa-nos agora, pelo Teu Espírito, a absorver aquilo que a Tua palavra nos diz e a assumir o nosso papel na Tua grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Pedimos em nome de Jesus. Amém.